A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo e nós estamos aqui para dar continuidade aos comentários das lições bíblicas das editoras CPAD Classe de Adulto. Nós estamos estudando a lição escrita pelo pastor Douglas Batista, cujo tema do trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. No nosso caso aqui, nós estamos comentando essa revista porque algumas igrejas estão tratando delas, outras estão tratando da nova revista, edição especial da CPAD. Mas no nosso caso, como na grande maioria das igrejas, nós estamos tratando sobre a carta de Paulo aos Efésios, baseada na revista escrita pelo pastor Douglas Batista. Nosso tema de hoje, ou nosso assunto da lição, é um tema bastante assim discutido e debatido, que a gente pode dizer, né? Que é sobre eleição e predestinação, sobre os eleitos e sobre os predestinados de Deus. Nós vamos tratar sobre esse tema hoje. A nossa lição bíblica, ela tem por texto áureo da lição o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, como dito. A nossa verdade prática, que é a nossa síntese prática da lição, aquilo que a gente pode extrair como prática da lição, diz: segundo a presciência de Deus, elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nossa leitura bíblica em classe, como não poderia deixar de ser, está justamente na carta estudada, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. A nossa lição, ela possui 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição vai tratar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. É o primeiro tópico da lição. O segundo tópico a ser tratado é predestinados para filhos de adoção. E o terceiro tópico tratado é a sublimidade dos propósitos divinos na predestinação. Vamos estudar a excelência desse propósito de Deus para com o seu povo eleito. Portanto, fique conosco. A nossa lição trata sobre eleição e predestinação. E o nosso comentarista Douglas Batista, ele procurou seguir aquilo que é definido como o entendimento predominante bíblico da linha teológica, podemos dizer assim, arminiana, né? Porque as Assembleias de Deus seguem a linha arminiana e wesleyana, para diferenciar de outras confissões teológicas, né? Mas nós temos essa confissão baseada no que a palavra de Deus nos dá a entender. E a nossa introdução, o nosso comentarista, ele começa dizendo assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Eu quero começar citando logo o pastor Silas Daniel, que ele diz que eleição e predestinação não são a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda, mas com significados diferentes. Outras confissões de fé, as quais nós respeitamos, entendem esse termo como termo intercambiável, usando um ou outro como se fossem sinônimos, quando na verdade nós vamos perceber que há uma distinção. Você percebe que o próprio texto define a eleição para a santificação e define a predestinação para filhos de adoção. Em tese, a gente sabe que ser santo e ser filho pressupõe, né, a salvação em Cristo Jesus. Mas quando ele define esses dois fins, ele quer mostrar talvez que os termos têm conotação diferente. E o nosso primeiro tópico da lição vai justamente entrar no quesito da eleição, porque o nosso primeiro tópico diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A ideia, professor Heraldo, de que do ponto de vista bíblico, do ponto de vista paulino aqui, eleição
ela pressupõe a santificação. Ele não entende uma eleição sem a santificação, porque é para isto que o texto diz, Paulo diz que nós somos eleitos, né? Bem, saudações aí aos nossos amados irmãos, aqueles que já nos acompanham através do canal de você. Não esqueça de dar o seu like, né? Nos acompanhar aí através também acionar o sininho, né? E compartilhar esse conteúdo que nós já temos solicitado a vocês. Vamos lá, professor Janilson, nós entramos aí num tema já na terceira lição, falando de um tema que não é muito comum de estar sendo estudado, né? Mas necessário, né? Necessário, né? Não é muito comum de estar sendo pregado, ensinado, Sim. mas extremamente necessário. E é bom que a gente assente o nosso pé no chão, eu diria até na rocha, né? E na palavra, para estarmos tratando a respeito desse tema. O tópico 1 trata de eleitos para uma vida santa e repreensível. O professor Janilson já fez esse destaque, né? E nós temos 4 subtópicos aí importantes, professor Janilson. Primeiro, fala sobre a eleição divina. O 2 fala sobre as condições dessa eleição, né? Da eleição. O 3 vai falar da finalidade, que é uma vida santa e repreensível, inclusive está dentro do tópico mesmo, né? 1. E o 4, a nova vida dos eleitos, né? Nós não poderíamos deixar de falar, professor Nilson, que nós estamos tratando da carta aos Efésios e estamos desde a primeira lição ainda tratando das 3 primeiras lições, e essa aqui faz parte, evidente, né? Dentro do capítulo 1 da carta aos Efésios, onde Paulo vai falar a respeito das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Isso é importante ser colocado. E é claro que essa temática aqui não poderia estar sendo tratada à parte, né? De forma fragmentada. Ela precisa estar dentro de um conjunto para poder ser entendida, compreendida de forma, eu diria, fidedigna, honesta, né? Com a palavra que está sendo ensinado pela Bíblia e, como o professor Janilson colocou, pela teologia paulina, né? Que é o que importa aqui dentro, evidentemente, de tudo isso aqui. E lembrar, professor Janilson, que no versículo 3, que nós estudamos na lição anterior, Paulo fala a respeito de uma lei bíblico-teológica. Eu vou usar aqui o termo do ex-ministro Magre, né? Que inventou essa palavra, né? É de uma lei bíblico-teológica imexível, né? Porque Paulo vai dizer que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, oriundas de Deus, elas só podem vir para alguém que estiver em Cristo, né? Paulo é muito enfático nisso aí, ou seja, Paulo está dizendo que ninguém que não é salvo em Cristo pode usufruir dessas bênçãos que ele mencionou, e nós estudamos na lição 3, de forma que, sem que alguém esteja em Cristo, não há possibilidade de receber essas bênçãos, de usufruir dessas bênçãos, né? Isso é importante, professor, eu só fazendo um adendo dentro disso que o senhor falou. Então, é complicado entender um eleito sem estar em Cristo, porque ele não estaria em Cristo e não estaria de posse dessas bênçãos. Enquanto que Paulo entende que o eleito, ele está em Cristo e ele está de posse dessas bênçãos. Ele não entende o eleito sem essas bênçãos. Esse é o conceito, né? Esse é o conceito que precisa ser muito bem esclarecido. O professor Janilson fez questão aqui, com muita propriedade, de estar lembrando disso, e que você que é aluno, professor, não pode perder isso de vista, né? O pastor HDL diz que não há eleição, interessante, ele fala, não há eleição fora de Cristo. E eu até complementaria, professor Janilson, ora, se não há eleição fora de Cristo, também não pode haver predestinação fora de Cristo, né? Porque já que são duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. Elas não estão divorciadas. Elas não são a mesma coisa. Sim. Eleição é uma coisa, a predestinação é outra, né? De forma que é como se a eleição fosse uma primeira porta. Sim, que vai dar direito a quem entrou por essa primeira porta, que está eleito em Cristo, salvo em Cristo, ele vai ter direito de abrir uma segunda porta, ou de ser aberta a ele mais fielmente ao texto, né? Porque na verdade não somos nós que nos predestinamos, mas o próprio Deus é quem fez isso, né? Então isso faz parte
do pacote de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, a eleição e a predestinação estão aí dentro desse pacote que foi por nós conquistado por Cristo na cruz, né? Então, primeiro precisa ser eleito, e o eleito aí, como o professor Janilson bem frisou, né? Depreende-se a ideia de alguém que é salvo em Cristo. Estando salvo em Cristo, abre-se uma segunda porta, que é a finalidade que Deus determinou, pré-definiu, para que quem é eleito, automaticamente ele vai então passar ao segundo momento, que é o da predestinação, que a gente vai estar tratando com mais detalhe daqui a pouco, professor Janilson. Mas é importante ressaltar isso, porque a ideia de Paulo é dizer que eleitos em Cristo, nós passamos a ser predestinados para filhos de adoção, né? Então Paulo faz questão de nos dizer que existe, na verdade, aqui uma lei que se subsequencializa, né? Há uma subsequência de fatos, né? De acontecimentos que são desdobramentos, e uma coisa vai puxando a outra, uma porta vai abrindo para outra porta, e assim sucessivamente as coisas vão ocorrendo e vão acontecendo, né? É importante a gente frisar o que o senhor falou, deixar muito claro que a gente pode resumir dizendo que a eleição ela é cristocêntrica, ou seja, como o senhor diz isso, na verdade, todo ponto da salvação começa em Cristo mesmo, não começa em nós, mas começa em Cristo. Então, uma vez estando em Cristo, e aí decorre de tudo isso que o senhor acabou de expor agora há pouco, né? Não, exatamente, né? Então, essa eleição ela só pode ocorrer em Cristo, e nós, estando em Cristo, eleito, que é esse o conceito colocado aqui, nos abre a porta automaticamente para sermos predestinados para filhos de adoção, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, professor Nilson. Mas aqui dentro ainda do tópico 1, o pastor Douglas Batista vai, não só ele, mas a lição, o texto como um todo, né, vai nos frisar a respeito de que eleitos para uma vida santa, ele fala, né, irrepreensível, né? Então nós fomos eleitos em Cristo, ele fala claramente, para a santidade. Ninguém foi eleito para viver uma vida ociosa, né? Despretensiosa e sem propósitos, né? Todo aquele que foi eleito em Cristo, salvo em Cristo, ele foi salvo para alguma coisa. Então ele vai dizer aqui que nós fomos eleitos primeiro para sermos santos, né? Então vem a ideia de santidade. E aí a gente precisa lembrar aqui, amado irmão, professor, aluno de escola, né? Você que nos acompanha, que santo não quer dizer uma pessoa que não peca, tá? Os santos não são as pessoas que foram mortas, ou estão mortas e foram canonizadas. Pelo contrário, são pessoas vivas que foram separadas para viver uma vida de propósito para Deus, né? Então, a partir do momento que você está em Cristo e você é eleito, isso já deveria ser, a meu ver, professor Nilson, já deveria ser, a meu ver, um pressuposto fundamental para eu me predispor a querer viver uma vida separada, santa, né? E consequentemente o que diz aqui a sequência do tópico número 1, né? A viver também uma vida irrepreensível, né? E a gente tem tratado dessa questão ao longo de outras lições que nós já abordamos, professor Nilson, porque a questão do irrepreensível, ele tinha uma ligação muito forte inclusive com a oferta, né, do cordeiro, né, do animal que era morto como sacrifício, né, perfeito, né? Então o irrepreensível, ele estava muito ligado diretamente a essa oferta desse animal, que ele precisava ser sem mancha, porque o irrepreensível significa na prática sem mancha, sem defeito, né? Então quando Paulo traz esse tema, ele fala da santidade, e que essa separação aqui ela não é monastérica, né? É uma separação de conduta, né? De hábitos, de modo de vida, porque do contrário, senão Deus ia salvando e levando para um outro planeta, né? Mas nós continuamos vivendo aqui com as pessoas, convivendo neste mundo, vivendo nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, em tudo quanto é lugar, não é isso? Então é necessário que a gente adote essa postura de crente, esse compromisso de que nós estamos buscando sim nos separar em termos de atitude, né? De comportamento e de caráter em relação aos demais que não conhecem a Cristo.
Perfeito. E além dessa questão da santidade, ele fala que a eleição é também para que se tenha uma vida irrepreensível. E essa vida irrepreensível, como nós estávamos falando há pouco, né, significa uma vida sem mancha, né, uma vida sem mácula, né? O próprio homem se oferecendo a si mesmo como um sacrifício vivo, com uma vida condizente, uma vida responsável, e não apenas em um aspecto, professor Nilson, mas em todos os aspectos da sua vida, né? No trabalho, no seu lazer, na vida familiar, o que quer que ele esteja fazendo, por onde quer que ele ande, ele seja essa pessoa onde ninguém pode apontar o dedo dizendo ou condenando ele de alguma coisa, né? Tá certo. Então o senhor tratou dessa questão da vida irrepreensível, que está ligado o pensamento paulino é um pensamento de eleição e santificação, e não divorciado disso, mas uma coisa pressupõe a outra. Por isso que o eleito, você vai perceber nele uma vida que é o que o propósito de Deus para nós, uma vida irrepreensível. Mas eu queria resumir aqui, professor Heraldo, os 3 pontos que o nosso comentarista aqui resume, falando sobre a questão da eleição. Primeiro, é importante nós percebermos que existe biblicamente uma ordem da eleição. Nós temos o Cristo como o eleito por excelência, né, da onde todas as outras eleições fazem sentido, né, porque a nossa eleição só faz sentido porque o Cristo é o eleito, é o escolhido de Deus, né, para executar o plano da salvação. Nós temos depois, no transcorrer da história, nós temos Israel como eleito de Deus para um propósito. Depois nós temos justamente a eleição da igreja, e disso demanda a eleição individual, que é a eleição da pessoa, do crente. Então perceba que há uma ordem, Cristo e Israel e igreja, porque o que nós queremos falar a você, que na arquitetura do plano divino na eternidade, eu não posso imaginar, professor Heraldo, que Deus pensou em mim primeiramente para depois pensar na igreja, não. Você está entendendo? Mas Deus pensou na igreja e assim em mim como parte da igreja, né? Mostrando que o conceito de igreja, que a ideia de igreja para Deus, e do ponto de vista bíblico, parece que Paulo também trata assim, ela sobressai a ideia do individualismo. O conceito de eleição perpassa pela ideia de coletividade. De coletividade, né? Indivíduo, né? E daí demanda a eleição individual, porque você faz parte do grupo eleito. Então, de forma que, na verdade, não só nós, mas a eleição como um todo vai defender essa ideia. Sim, né? sim. De que a eleição não existe para indivíduo, né? Para alguém individualmente, né? Às vezes a grande pergunta que fica, professor Heraldo, e o nosso comentarista trata aqui, é justamente a questão do tempo dessa eleição, que Paulo disse que antes da fundação do mundo. Eu faço aqui uma ligação, professor Heraldo, com Apocalipse 13. Sim. Né? Versículo 13:8, né? 13:8, né? O senhor pode citar, o senhor tem aí? Não tem aqui, mas eu tenho aqui. Do Cordeiro, exatamente, né? que diz que do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ora, nós sabemos que o Cordeiro não morreu antes da fundação do mundo, ele morreu num tempo determinado por Deus. Né? Então, a ideia aqui de fundação do mundo é a mesma ideia aqui de antes do mundo. Porque a eleição vai ser exatamente por conta da morte do Cordeiro. Exatamente. Desde a fundação do mundo, ele já havia estabelecido. Exatamente. Essa aqui é a palavra. Isso. Perfeito. Outro ponto que ele diz é a questão do irrepreensível que o senhor colocou. Agora nós entramos na questão das condições da eleição, né? Que o nosso comentarista coloca aqui, e é de fato como nós acreditamos, que tudo começa, quer dizer, o Cristo realizou a obra da salvação na cruz, mas o homem precisa se arrepender. É o primeiro ponto, né? Por uma ação do Espírito Santo de Deus, né? O homem se arrepende. E ele se arrepende não porque ele quer se arrepender, mas porque há uma ação de Deus nele. E é isso que nós chamamos de graça, porque Deus não é obrigado a fazer, entretanto agiu. E nesse sentido, professor Heraldo, eu acredito que nós já temos que começar a falar, e eu gostaria de começar a falar, justamente sobre a questão de nós entendermos bem a linguagem paulina, sobre a questão da graça, né? Porque a linguagem paulina dá a entender que há uma ação da graça, como se a graça fosse um agente. Mas o que é a graça? Nós vamos perguntar para qualquer pessoa, de qualquer confissão cristã,
ou teológica, ela vai dizer, não, a graça é o favor imerecido de Deus. Então, se a graça é o favor imerecido de Deus, a graça é uma atitude de Deus com relação ao homem. Então, ela não é um agente. Há alguém que age. Sim. E o agente que age, o agente da salvação é o Espírito Santo. E ele age porque Deus é gracioso. Então, a gente precisa entender esse ponto, de forma que o arrependimento e a fé, ela vem por uma ação do Espírito Santo que agiu graciosamente em nós, sem ser graciosamente porque ele não era obrigado a agir, entretanto, agiu graciosamente. Né? Então, duas coisas que nós precisamos entender, essa condição do arrependimento e a fé para a eleição, professor Heraldo. Nesse sentido, e antes de passar a palavra do Senhor, a gente pode entender então que, assim como nós não nascemos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus, porque o próprio Cristo diz em João capítulo 1, versículo 12, né, a todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, se tornam filhos de Deus. Da mesma forma, nós não nascemos eleitos, nós nos tornamos eleitos porque estamos em Cristo. Perfeitamente. Eu vou até adiantar um texto aqui, senhor Nilson, que é João 6,37. Né? Esse João 3,37, ele está falando a respeito do aspecto da questão da condição da eleição. Nos parece duas coisas. Quando a gente lê esse texto aqui, eu vou voltar ele lá no finalzinho, no tópico 3, mas eu vou adiantar ele aqui, que ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Essa é a primeira parte do versículo. Né? A segunda parte, o versículo diz, e o que vem a mim, é Jesus quem está falando isso aqui, né? E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando a gente considera este texto dentro deste tema, dessa questão temática da eleição, eu não estou afirmando com todas as letras, é objeto de pesquisa, de estudo, de aprofundamento, mas nos parece, senhor Nilson, que este versículo ele engloba duas situações que diz respeito a essa questão da eleição, né? Sim. Primeiro, ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então, Jesus está dizendo, há uma ação divina. Uma ação divina na vida de alguns. A gente vai estar tratando daqui a pouco, para a gente não confundir esse assunto lá no tópico 3, tá? Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, aquele que o Pai me dá, é como se fosse um presente, ele escolheu, me deu, vem a mim, né? Pressupondo aqui a ideia de que, por alguma razão, a Bíblia não entra nesse mérito para explicar por que Deus fez isso, mas ele escolheu pessoas por alguma razão, né? A gente vai daqui a pouco entender que a Bíblia em nenhum momento ela vai falar de que Deus predestinou pessoas para a perdição. Sim. Em nenhum momento vai dizer isso, né? É o contrário. Então Jesus está dizendo, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, como se dissesse assim, há pessoas que Deus escolhe por alguma razão, né? e virão a mim. Porém, a segunda parte do versículo vai ressaltar exatamente o que está dito aqui, professor Nilson, porque a segunda parte diz assim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, o Evangelho ele é pregado, ele vai gerar fé no coração do pecador. É claro que tem uns que vão dizer, comigo não aconteceu nada. Aí é uma questão da pessoa com Deus, porque às vezes Deus já falou sim, mas a pessoa endurece o coração, né? O Paul Ibert diz que Deus preparou o coração do homem para o Evangelho e o Evangelho para o coração do homem, ou seja, ele não errou o projeto, né? Ele não errou a forma de alcançar o pecador, não errou. Então o Evangelho tem que ser pregado, gera fé, a pessoa vai agir ou não né, a aceitar a graça, né? Porque Perfeito. a graça é como se nós fôssemos, na verdade, uma espécie de mendigo, e Deus pega um pedaço de pão, para a nossa situação, né? E estende a mão, nos oferecendo um pedaço de pão. Agora, eu preciso decidir se eu quero receber esse pedaço de pão nas mãos de quem está me dando o pão. É o que Jesus está dizendo. O Evangelho é pregado para gerar fé, é gerado, tem pessoas que vão abrir o coração, tem outros que vão, por alguma razão, endurecê-lo, né?
E para mim ele pode dizer que Deus não falou, mas Deus sabe que falou e de que forma falou, quando falou, com que intensidade falou, né? Perfeito. Isso aí um dia vai ser lá com Deus, o ajuste de conta da pessoa, mas Jesus está dizendo, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Esse texto diz assim, aqueles que Deus escolheu vieram, mas Deus em nenhum momento, professor Emilson, ele obstrui a vinda daqueles que ouviram o Evangelho, creram verdadeiramente e decidiram, eu quero Jesus, eu quero ser salvo, né? Então, Jesus está dizendo, de maneira nenhuma eu rejeito, porque ouviram a palavra, foram sensibilizados, tocados pelo poder da palavra, gerou fé, e eles então decidiram abandonar a sua vida de pecado e entregar a sua vida para que eu então controlasse e governasse, né? Perfeito, professor. E isso é interessante porque a gente percebe que são os que ouviram a pregação do Evangelho e deram crédito a ele. Inclusive, essa é uma crítica de Estevão aos seus ouvintes, porque Estevão mostra que Deus está falando pela ação do Espírito Santo e eles rejeitam o Espírito Santo, dizendo, Estevão chega a dizer, vós sempre rejeitais o Espírito Santo. Ou seja, vocês estão rejeitando o que Deus está falando. Isso é, a meu ver, professor Heraldo, é bastante significativo essa colocação sua e também essa fala de Estevão no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, porque isso também me lembra um diálogo entre Deus e Caim no capítulo 4 de Gênesis, que a gente não toca. Porque Deus fala a Caim, mostrando para ele que ele pode tomar uma atitude diferente. Inclusive diz para ele que o pecado jaz à porta, que cabe a ele dominar. Então perceba que nesse sentido, Deus não determinou nada a Caim, mas ele está dialogando com Caim no sentido de dobrar a vontade do Caim. E ele não obrigou a Caim a dobrar a sua vontade, mas ele aconselha Caim dizendo que Caim pode mudar de atitude se quiser. Perfeitamente. Né? Então nesse sentido é que a gente percebe como Deus, ao trazer a pessoa, não é uma coisa forçada, é uma coisa mediante a pregação do Evangelho e a decisão da pessoa também de aceitar esse Evangelho. Nesse sentido, professor Heraldo, para finalizar aqui, nós falamos dos eleitos, como aqui que o senhor acabou de dizer, que uma vez tendo uma vida irrepreensível, então automaticamente ele tem uma nova vida para contrapor a antiga, no qual ele não era repreensível, na qual ele não era irrepreensível, na qual ele não vivia em santificação, na qual ele não conhecia a Deus, na qual ele não era eleito de Deus. Da mesma forma que também que ele não era filho de Deus. Tópico 12 da lição. Predestinado para filhos de adoção. Professor Heraldo, Deus poderia, como o senhor entende, nós também entendemos, que Deus poderia ter simplesmente salvo o homem, sem contudo fazer dele filho e lhe reservar uma herança, porque a consequência de ser filho pressupõe que há uma herança aquilo que pertence aos pais também passa a pertencer aos filhos depois, né? E Paulo fala dessa herança quando ele fala que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Então, esse ponto Paulo fala tanto nós como uma herança de Deus, porque o Espírito Santo é um primeiro pagamento, né? Já uma garantia de que há uma propriedade já, né? Tanto quanto o fato de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então, o ponto importante aqui no tópico 2 é nós entendermos essa predestinação para filhos, quer dizer, para um propósito, dando a entender que antes não era, exatamente concordando com aquilo que Jesus, o Evangelho de João fala no seu capítulo 1, versículo 12, né, de que não era filho, se tornou filho. Perfeito. Então, vamos aqui para o tópico 2, né? Predestinados para filhos de adoção. Lembrar que esse termo predestinação já designa a ideia de que alguém, que no caso foi Deus, né, determinou com antecedência, previamente, né? Houve uma decisão antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos enquanto indivíduo, inclusive enquanto igreja, né? Enquanto Sim. povo, Deus já havia desenhado esse projeto com regras, com leis, né? De forma que quando a gente lê o texto, a lição está muito didática nesse sentido também, mas Paulo foi também bastante inteligente ao colocar dessa forma, não que ele inventou,
ele recebeu a revelação de Deus para mostrar, professor Nilson, que eleição não significa a mesma coisa que predestinação. Sim, perfeito. Ainda que haja uma subsequência, né? Mas uma coisa é sermos eleitos, duas faces da mesma moeda, exato, termos sido eleitos, e outra é sermos predestinados já dentro dessa eleição. Dentro dessa eleição. Que a gente entende, né? Porque ninguém vai ser predestinado aqui para filho de adoção sem antes ser eleito. Ter sido eleito, né? Agora, como o professor Janis colocou, Deus poderia simplesmente apenas ter feito de nós eleitos e de repente não decidir nos predestinar para filhos de adoção, mas ele resolveu fazer isso, né? É interessante que quando ele resolve fazer isso, porque a gente lembra que a eleição ela só existe em Cristo, não existe fora de Cristo, né? Então automaticamente quem é eleito, ele passa a estar predestinado, a ser considerado predestinado para filhos de adoção, né? Note que existe aqui um propósito, quando ele fala que nós fomos predestinados para filhos de adoção, designa um propósito de Deus dentro da eleição, ou seja, para aqueles que já são salvos, Deus já havia determinado dentro do projeto uma regra que quem é eleito automaticamente passaria a ser predestinados para filhos de adoção, né? E aí vem uma questão implícita aqui, professor Nilson, que é o fato de manifestar aqui a soberania de Deus. Ele quis isso, ele decidiu dessa forma. Veja que há uma decisão unilateral, ninguém deu conselhos, né? Ninguém deu palpites para Deus, faz desse jeito. Ele decidiu dizendo, olha, quem for eleito em Cristo, estiver salvo em Cristo, existe uma cláusula lá dentro. Quando você passar a ser eleito, você vai ver essa cláusula dizendo que você então foi predestinado por regra do projeto de Deus, né? Do projeto de salvação, por regra. Você, ao entrar como eleito, você já tem lá um bônus, que é ser predestinados para filhos de adoção, né? Veja que ele está falando de filho de adoção, não de filhos naturais, mas filho de adoção. Porque Paulo usa, ele é o único autor no Novo Testamento, né, que trata a respeito desse caráter adotivo, né? E aí a gente já vai entrar aqui, professor Janisson, no subtópico 2, que fala filhos por adoção. E é interessante a riqueza do pano de fundo que está por detrás do que Paulo vai declarar aqui, que ele é o único autor que vai tratar disso, né? Então existe uma riqueza dentro desse background interessante, né? Porque a gente sabe que adotar um filho não estava no script de um judeu, não fazia parte do modus vivendi, operandi, né, da cultura de um judeu, adotar filho. Um filho não era prática, não era comum. Era comum dentro da cultura grega e dentro da cultura romana, que é de onde Paulo parte para nos dar um entendimento ainda mais amplo a respeito dessa graça de Deus, né? Ele não nos deu apenas a salvação, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas ele nos deu coisa ainda mais ampla, mais sublime, maior, que talvez nós não imaginássemos, já estaríamos satisfeitos em sermos perdoados. Sim. Mas ele resolveu pela sua graça, né? Multiforme graça, enfim, pela grandeza que tem na sua misericórdia, nos presentear com algo a mais, né? E claro que quando Paulo escreve isso, vejam que Paulo está escrevendo tomando como base uma prática comum dentro da cultura grega, mas muito mais dentro da cultura romana, né? E lembrar, professor Nilson, que dentro da cultura romana existia o chamado pátria potestas, né? Ou pátria potestas, né? Porque lá a adoção nada mais era, professor Nilson, do que passar a pátria potestas para uma outra pessoa. Porque o que era pátria potestas? Era simplesmente o fato dentro da cultura romana de que um pai ele tinha absolutos poderes e direitos sobre um filho. Perfeito. Né? Ele inclusive era ele quem tomava a decisão se esse filho viria ao mundo ou não. Inclusive o pastor Daniel Henk, ele fazendo uma pesquisa sobre essa temática, ele chega a dizer que existia uma prática lá em Roma que um filho, quando nascia, a parteira deixava o filho lá no chão, o pai pegava o filho, ele avaliava o filho, a criança, né, recém-nascido,
e havia um ato que o pai praticava. Se aquele pai levantasse, pegasse o filho no colo, nas mãos, e levantasse o filho, ele estava dando sinais de que estava recebendo o filho. Agora, quando isso não acontecia, era isso que acontecia. Quando ele não acontecia esse ato, o filho simplesmente ficava lá largado, abandonado, à mercê, entre aspas aqui, da sorte, né? Morrer, alguém pegar para levar, enfim, ou seja, ele não receberia como um filho, né? Então essa pátria potestas dava esses poderes totais do pai em relação ao filho, né? Então, quando alguém ele era adotado, né? A gente vai ver aqui, professor Ramilson, no subtópico 3, né, que fala a respeito dos privilégios da adoção, né? Então, quando a gente entra nesse subtópico 3, a gente vai entender ainda com mais clareza a respeito dessa prática realizada dentro da cultura romana, né? Porque um filho poderia ser dado por adoção, como se hoje acontece na nossa cultura, um pai, por exemplo, entregar sua filha para casar. Era mais ou menos esse nível de prática que existia, né? Inclusive filhos que já estavam adultos poderiam ser doados, e como o pai tinha esse poder absoluto, enquanto o filho vivia, ele poderia ainda pegar esse filho adulto e simplesmente doá-lo, né? E isso era uma prática porque, inclusive dentro da questão da cultura romana, acontecia muito de famílias, por exemplo, não terem herdeiros, não terem descendentes, e o risco daquela geração, daquela família se extinguir sem ter herdeiros era muito grande. Então, às vezes o casal, para dar continuidade, né, não a genealogia, mas a linhagem daquela família, né, eles adotavam, e ao adotar esse filho adotivo, legalmente ele passava a ter as mesmas prerrogativas de um filho legítimo. E a partir do momento que ele se tornava um filho legítimo, ele passava a herdar, número 1, o nome da família, isso é importante, né? O nome da família, e aquilo que o professor Vinícius já colocou, consequentemente, passar a ter direito à herança daquela família. E quando a gente olha para Paulo tratando desse assunto, ele faz essa correlação, dizendo que nós não éramos filhos naturais, nós somos filhos por adoção, nós não tínhamos direito a nada, mas Deus, né, pela sua livre e espontânea vontade, pelo seu beneplácito, né, quando diz Paulo, né, sim, perfeito, resolveu nos adotar. E ao nos adotar, ele mudou drasticamente a nossa história. Não só perdoou pecados, né, poderia nos levar para o céu, como o professor Vicente agora estava lembrando, né, nós poderíamos ser súditos desse reino, mas não necessariamente sermos filhos. Ele resolveu que nós não seremos apenas súditos, mas muito mais que súditos. Passaremos a ser filhos, porque ele nos adotaria. E ao nos adotar, Paulo faz a correlação entre a cultura judaica romana e o que Jesus fez, dizendo: ao nos adotar, primeiro nós ganhamos um nome e ganhamos uma família. E não apenas o nome da família, e uma família propriamente, mas ganhamos direito à herança do pai, né? Perfeito, professor. Esse destino da predestinação, professor, é que a gente vai perceber que, como o senhor falou, como eleição uma primeira porta e que nos dá direito de abrir uma segunda, que é a predestinação, o pastor Silas Daniel, ele faz a seguinte relação. Ele diz que a eleição é o início do propósito de Deus para a igreja, e a predestinação é o fim do propósito de Deus para a igreja, que é o quê? Ser conforme o Cristo. Quer dizer, já há o protótipo, e Deus vai nos adequar a esse protótipo, que é a pessoa do Cristo, né? Não, muito interessante. Outra coisa, né, professor Nilson, por exemplo, quando se trata de um filho natural, às vezes um filho natural, ele vem numa hora que os pais nem estavam esperando. Nem estavam esperando, sim. Pode acontecer. Nem planejaram, sim. Né? Sim. Às vezes é um filho até indesejado. Mas veja que o ato de adoção,
É diferente, Não, né? diferente. Porque você escolhe o tempo, a época, a hora. Exatamente, né? É um ato voluntário, né? Consciente. Você adotar uma criança, quem já fez isso, eu não fiz, mas é óbvio que existe essa clareza, né? No ato, né, professor Nilson, de quem Sim. adota por livre e espontânea vontade, uma decisão unilateral, consciente. Né? Eu quero adotar, eu sei porque eu estou adotando, né? E já avaliou, já colocou os prós, os contras, né? Sim. E tomou a decisão de adotar, diferentemente de um filho natural que pode vir na hora que não quer, nem quando você está esperando e nem planejadamente. O adotivo não, eu planejo, então Deus planejou, por isso que diz que foi antes da fundação do mundo. Perfeito. Ele planejou isso. Né? Ele não fez isso de bate-pronto. Perfeito. E aí, nesse caso, eu vou até fazer uma brincadeira, professor Nilson, lembrar que dentro desse contexto aqui, Deus jamais pode ser brasileiro. Sim. Né? Porque ele não age assim por improviso. Por né? improviso. E aí a pessoa diz, ele Deus é brasileiro, né? Aí a pessoa diz, não, sim, o jeitinho brasileiro. Não, Deus não é brasileiro, porque Deus não tem esse jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? Ele não é pego de surpresa. Não é isso, professor? Ele com certeza. Ele planejou. E aí aquilo que o senhor colocou agora há pouco é muito enfático, porque ao final das contas, ao nos adotar como filhos, né, há um propósito em que nós nos tornemos, né, semelhantes, em caráter semelhante a quem nos adotou. É natural que quando você tem um filho, você empreenda no caráter do filho coisas que diz respeito ao teu caráter como pai. Sim, perfeito. Né? Não é isso? Com certeza. E é interessante porque lá... Essa é a luta dos pais com os filhos. Isso, né? lá em Hebreus 1:3, diz que ele, Jesus, ele é a expressão exata do Pai. É a expressão exata do Pai. E é interessante aqui, eu vou fazer uma citação do Russell Shedd, que ele diz assim, professor Nilson, o interesse divino é que sejamos transformados em réplicas, imagem de Jesus Cristo e retratos vivos dele. O Jonathan Leeman diz assim: tal pai, tal filho, tais filhos. Esse é o propósito de Deus. Tal pai, tal é o filho e tais os filhos que somos nós, a igreja. Porque a finalidade de nós sermos adotados é justamente nos parecermos em caráter com o pai, com aquele que nos adotou. Professor Heraldo, e um privilégio extremamente importante dentro dessa adoção que Deus faz de nós é o privilégio de nós o chamarmos de pai, né? Porque no pensamento tanto grego quanto judaico até, né, Deus jamais poderia ser chamado de pai. Era até uma ofensa à divindade dizer uma coisa dessa. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa claramente claro, né, explícito, de que o Espírito Santo em nós é ele que nos leva a chamar Deus de pai, ou seja, Abba Pai, Pai, né? Que é uma ideia de pai próximo, né, paizinho. Tipo papai, né? Tipo papai, exatamente. Quer dizer, perceba que do distanciamento que se estava, sem Deus, sem eleição, sem Cristo, você é aproximado a tal ponto, tornado filho, e um filho tão próximo que pode chamar a Deus de papai. Papai. Que privilégio maravilhoso. Tópico 3 da lição: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nós já estudamos a eleição e a predestinação propriamente dita, mas o pastor Douglas Batista ele quer fazer um reforço aqui nessa sublimidade, nessa excelência da predestinação. Talvez lembrando do fato de que nós não éramos filhos, né? Entretanto, Deus nos fez filhos, não poderia fazer, como nós acabamos de tratar, Ele poderia simplesmente só nos eleger e nos dar a salvação em Cristo Jesus, sem nos fazer filhos, entretanto, Ele quis fazer. E o pastor Douglas Batista mostra essa excelência, como se fosse esse algo a mais de Deus com relação ao seu propósito divino em relação à igreja. Mas uma coisa interessante que o pastor Douglas Batista trata aqui sobre essa relação da predestinação e a salvação, esse destaque que ele faz, que em nenhum momento a palavra predestinação foi usado para dar a entender a perdição de pessoas, mas sempre relacionado àqueles que eram eleitos e eles estão predestinados a um propósito, a uma finalidade que é justamente de ser conforme o filho legítimo Cristo, já que nós somos os filhos adotivos.
né? Então ele faz essa observação, né? E eu quero lembrar aqui justamente João, o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 18, né? O 16 fala da salvação para todos os homens, mas o 18 aponta lá que quem não crê já está condenado. E alguém pode cometer o erro de entender esse texto entendendo que determinadas pessoas estão destinadas à perdição, quando na verdade não estão destinados pelo simples motivo de que o que está sendo apontado ali é o que vai acontecer lá na frente se cada pessoa não mudar de atitude. Isso significa que a pessoa, ouvindo o Evangelho, pode mudar de situação e de posição, né? Deixar de ser o inimigo de Deus e agora ser tratado como filho de Deus, como acontece com todos aqueles que aceitam a Jesus. Então a pessoa não está num caminho no qual ela não pode mudar, de forma mostrando que ela não está predestinada à perdição. Então o texto de forma alguma pode ser entendido como um texto de alguém predestinado à perdição. Está simplesmente dizendo que a consequência de não ser em Cristo, no final, será isso. Metaforicamente, professor, desculpa aí até entrar, né? Mas fique à vontade. Essa imagem, né? Isso, a gente não pode perder, né? De repente, como se fossem assim, dois navios, né? Sim. Um está indo a pique e o outro está normal, né? Sim. E de repente o navio que está em perigo passa próximo do que não está, e as pessoas pulam, vem para cá, sai, desce do navio. Exatamente. E tal. Aí o navio passa e não desce, né? Aí passa de novo e tem a oportunidade de descer e a pessoa não desce. Então, ou seja, o destino daquele navio que já está danificado claro, é óbvio, né? Que as pessoas dizem, vai a pique, vai afundar. Ele já está, né? Sim. Com o casco, digamos, danificado, né? Água entrando por tudo quanto é lado. Qual é, então, a dedução do que vai acontecer no final das contas com esse navio? É ir para o fundo. Então, a única forma é você sair desse navio e passar para o navio que não está em perigo, né? Perfeito. Então, é isso que nós pregamos. Então, na verdade, essa questão de peregrinação individual não existe, né? Seria uma incongruência, eu diria, professor Anderson, nós estamos falando de um Deus que gracioso, amoroso, misericordioso, e de repente trazer um ato dessa natureza, né, provando aí uma injustiça enorme, né, com o ser humano, se ele criasse então um grupo já pré-definidamente para a salvação e outros criassem simplesmente por uma questão de vaidade, simplesmente para passar pelo mundo e já saber o destino que seria para o inferno, né? O subtópico 1 diz assim: predestinação e salvação. Não está dizendo predestinação para a salvação. Perfeito. Está tocando aqui na questão da relação que existe no fato de que alguém que já é salvo automaticamente está predestinado para ser adotado como filho, que nós já tratamos na lição, no tópico 2. Então seria uma incongruência, porque a Bíblia em nenhum momento vai dizer, nem no Antigo, muito menos no Novo, professor Nilson, não há texto algum dizendo que Deus predestinou pessoas para irem para o inferno, né? Não há nenhum indicativo na Bíblia a respeito dessa situação, né? Lucas, quando escreve Atos 17, versículo 30, ele diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então, a exigência é que haja arrependimento, e pressupõe-se aí, a partir do momento que alguém, evidentemente, é confrontado com a pregação da palavra, com a pregação do Evangelho. É claro, professor Janilson, que tanto a eleição quanto a predestinação, eles são temas bíblicos. Sim. São temas cristãos. Perfeito. Inclusive Paulo está tratando deles aqui. O problema não é esse. O problema, professor Janilson, é quando entra em cena o academicismo filosófico, tentando explicar de forma travestida, vestida de uma teologia que não é verdadeira, tipo dizendo: olha, Deus não ama todos, Jesus não morreu por todos, morreu apenas por alguns, né? Então, quando isso passa a sair do âmbito bíblico e ir para o âmbito tão somente acadêmico, e levar em consideração apenas pensamentos meramente humanos, ideias baseadas em conceitos humanos e não bíblicos, aí a gente passa a ter, com certeza,
problema, porque começam-se a pregar, um evangelho injusto, excludente, porque vão alegar e buscar fundamentação em textos isolados, fora de contexto, para justificar a ideia de que Deus sim criou pessoas já para serem destinados ao inferno e outros para serem salvos. É tipo aquela situação de alguém, de repente, professor Janilson, alguém chegar comigo e dizer assim: imagine que eu, de antemão, Deus já predefiniu que eu seria salvo, mesmo não querendo. Eu não quero. Você chega comigo e diz: olha, você vai para o céu, vou te levar. E eu digo: não, mas eu não quero ir. Mas aí você diz assim: não, mas Deus já te predestinou irrevogavelmente a ter que ir para o céu. Querendo você ou não, eu vou te levar na marra, vou te levar na força. Eu vou até usar uma expressão aqui, né? Nem que seja te puxando pelo cabelo, eu vou te levar para o céu. Mas eu não quero ir. E aí de repente tem um lá pedindo a graça, a misericórdia, né? Pedindo perdão, arrependido, querendo, desejando, entendendo o que é o céu, entendendo o que é que Deus tem para ele no futuro, né? E ele aqui clamando, e de repente Deus diz: não, mas infelizmente você não vai poder ir, mesmo querendo ir. É mais ou menos essa ideia. Um não querendo ir vai ser obrigado a ir, e aquele querendo ir vai ter que ficar. Porque simplesmente já foi definido lá atrás que seria dessa forma, né? Isso se choca, professor Heraldo, esse entendimento, por exemplo, com o fato de que Deus permite que pessoas nasçam, sem contudo saber que elas não terão oportunidade de salvação, porque não estão destinadas a uma salvação como determinadas correntes entendem, né? E aí eu fico perguntando, professor Heraldo, como é que fica, por exemplo, o texto de Ezequiel que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Que seja, e aí esse texto de Atos 17, que Deus noticia a todos os homens que se arrependam. Imagina a ideia de Deus, de Paulo dizendo que Deus quer que todos os homens tomem conhecimento da verdade e se arrependam, mas que no fundo não é todo mundo que ele quer que se... Não vai adiantar de nada, né? Perde a força a pregação de Paulo nesse sentido, né? Eu acho interessante essa colocação. E é exatamente, por exemplo, imagina um pregador que prega o evangelho ao seu público, mas no seu íntimo ele sabe que ele está pregando só para alguns e que os outros estão ali perdendo seu tempo lhe ouvindo. Fazendo o quê, né? Perceba a confusão que dá, né? Quando justamente não se segue exatamente o que o nosso comentarista aqui termina o tópico 3 falando da predestinação e o amor. Quer dizer, o amor de Deus está evidenciado justamente no propósito de alcançar a todos, e ainda que todos não sejam alcançados, não porque Deus não queira alcançar, mas porque não haverá uma resposta dessas pessoas a esse amor manifestado. Eu acho interessante, tá trazendo aqui uma frase do pastor Natan Fino. Sim. Isso. Ele diz assim, que estão pregando por aí um evangelho hinduísta, né? Ele fala, onde prevalece o sistema de casta. De casta, né? Porque no hinduísmo o cara pertence a uma casta X. Ele nasceu e morreu naquela. Não pode mudar. Não pode mudar. Nasceu naquela, não pode mudar para outra casta, ou vice-versa. Então, estão pregando esse tipo de evangelho, dizendo: olha, você nasceu, mas para ser predestinado para o inferno. Você nasceu para ser salvo, não pode haver mudança de um lado para o outro, enquanto que a Bíblia, em linhas gerais, não nos ensina dessa forma, né? É um absurdo, uma incoerência, uma incongruência muito grande, né? Professor, se a gente lê, por exemplo, Mateus 25, 41, Mateus, lá Jesus, lá tratando da parábola, né? Ele faz uma aplicação interessante, dizendo assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Ele diz assim: apartai-vos, ainda que seja uma parábola, é um ensinamento aqui de Jesus, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele diz claramente: preparado para o diabo e seus anjos. Então significa que o inferno não foi planejado para o homem. Né? Perfeito, eu também tenho o mesmo entendimento. Não foi para o homem, é uma decisão dele de ir, mas Deus não preparou nem ele nem o inferno um para o outro, mas aqui diz claramente para o diabo e seus anjos. Em Romanos 9, 22 e 23, o texto diz assim: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira,
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Ele diz assim: preparados para a perdição. Veja que o texto não diz que Deus preparou eles. Eles foram preparados, mas o texto não diz que foi Deus que preparou. Preparados para a perdição, agora sim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, agora sim, que para a glória dantes preparou. Aqui sim, ele preparou aqueles que vão ser salvos, mas ele não preparou aqueles que não vão ser salvos. Está dizendo que eles foram preparados, mas o texto não diz que foi Deus quem preparou. Já no segundo momento, não, ele sim preparou. Ele preparou, houve uma intervenção nesse sentido. Mas no anterior, não. Eles foram preparados pela circunstância, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, mas não por Deus. Deus não predestinou as pessoas para ir para o inferno. É uma decisão da pessoa. E nós lemos o texto lá de João 6,37, que diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, né? E o subtópico 2, precisando disso, vai entrar exatamente mostrar que a sublimidade de tudo isso é porque essa decisão de fazer como fez, da forma que fez, porque fez, né? Ela coube a Deus, aprove a Ele, é uma decisão unilateral, soberana de Deus, e movida por uma coisa extraordinária, que é o amor, né? A misericórdia dele, simplesmente isso. Nós não tínhamos de fato direito a nada, né? Absolutamente nada, né, professor Janilson? Então, assim, seria uma incongruência, né? Nós falarmos de um Deus de amor que age de forma arbitrária e completamente injusta, trazendo uns para nascer e ir para o inferno e outros simplesmente para ir para o céu, né? Seria uma incongruência nós falarmos de um Deus dessa natureza, né? Um Deus mimado, um Deus birrento, né? E é interessante porque o Brennan Manning, ele fala uma coisa interessante. Claro que existe um problema, né? Ele diz assim, na cruz, Jesus desmascara o pecador não apenas como um mendigo, mas como criminoso diante de Deus. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Mas só que entra a graça. E o Kurt Brunner, ele diz assim: a graça é o epicentro do Evangelho. Nós estamos falando dessa graça que ainda está sendo pregada, ensinada, manifestada nesses dias. A graça que prevalece, o amor, a misericórdia de Deus. Ele complementa dizendo assim: estar vivo é estar incompleto, estar incompleto é carecer da graça. É por meio da graça, ele diz, apenas que qualquer um de nós pode ousar esperar tornar-se mais como Cristo. E ele finaliza dizendo: Cristo é o escândalo de Deus, né? Cristo é o escândalo de Deus, da forma que ele morreu, da forma que ele se ofereceu a si mesmo, né? De como ele realizou e concretizou a obra salvífica na cruz do Calvário por nós, né? E a gente vai perceber, professor Heraldo, que a mesma graça e a mesma situação do eleito antes é a situação de todo mundo. Você está entendendo? Então, se Deus agiu com graça a fim de salvar os eleitos, quer dizer, como Deus poderia não agir com a mesma graça? Porque os dois estavam na mesma condição, né? Então, nesse sentido, isso sufoca o amor de Deus se a gente pensar dessa forma. Mas se nós entendermos como a Bíblia nos coloca, que Deus amou o mundo, e alguém outro dia fez uma interpretação tentando dizer que o mundo é os homens, mas os homens de todos os tipos, não os homens como um todo. Aí o professor e pastor Carlos Vailate respondeu dizendo que isso era uma forçação de barra, que a ideia de mundo ali, na verdade, é todos os homens, exatamente como é em Atos 17, todos os homens vêm ao arrependimento, que é como Paulo escreveu a Timóteo, a fim de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não é um grupo só, ou todos os homens no sentido de negro, branco, pobre, rico, não, mas a ideia é de todos mesmo. Quando Deus fala de todos aí, é todos mesmo, não exclui ninguém. Mas o que a gente precisa entender é que nem todo mundo vai responder da mesma forma. Aí é outra situação, mas a graça de Deus é para todos. O sacrifício de Cristo é para todos. E é para todos justamente por causa do quesito que o senhor acabou de dizer. Tudo isso permeado pelo amor
de Deus. E é aí que fica claro o amor de Deus plenamente. Então nós estudamos nesta lição sobre a eleição, estudamos sobre a predestinação, estudamos sobre a sublimidade do que Deus fez, de como Ele fez, de nos fazer filhos, de reservar para nós uma herança, e como diz as cartas às 7 igrejas da Ásia, né, que Deus nos dará uma nova família, um novo nome, né, e chega a dizer até que só aquele que recebeu o nome sabe de fato o nome. Perceba a sublimidade dessa predestinação em Cristo Jesus. Deus nos amou e amou a todos os homens, e o seu desejo é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos em Cristo Jesus. Que maravilhoso! Nesse sentido, é por isso que nós amamos esse Deus, porque Ele é gracioso com todos e oferece a salvação a todos. Entretanto, professor Aldo, nós sabemos que a eficácia do sacrifício de Cristo se dá naqueles que respondem positivamente ao chamado de Deus pela pregação do Evangelho. Se você gostou desse comentário, nós convidamos a você a se inscrever no canal, a você aí tocar no sininho para que você seja avisado quando nós fizermos um vídeo aqui, e também que você dê o seu like, e esse vídeo possa alcançar a outros e trazer esclarecimentos acerca da palavra de Deus. Professor Heraldo. Dê o seu like, continue nos acompanhando, que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.